Agora irei falar um pouco sobre o cortiço. O cortiço foi lançado em 1890 sem a preocupação de expressar os problemas sociais. Nele consta a crítica em relação à sociedade e relata os problemas da época. Aloysio Azevedo, nascido em 1857, possuía dois tipos de romance: o comercial, que visava atender ao pedido dos editores e correspondia ao gosto das pessoas, e o naturalista, onde podia escrever tudo o que desejava, marcado como uma literatura inferior, ocorrendo uma linguagem mais coloquial. Ele contraria totalmente o romantismo, não idealiza as mulheres, é pessimista em relação à natureza e exprime aberrações humanas em suas descrições. A obra apresenta uma amostra da sociedade através de um cortiço habitado por vários tipos urbanos. Representa as relações entre português e brasileiro, sendo que este segundo é inferior, explorado pelo português. João Romão é comparado ao estrangeiro, pois quer sugar as nossas riquezas. Aloysio Azevedo também produziu outras obras como Casa de Pensão e O Mulato. O personagem principal do livro é o próprio cortiço, cenário e espaço da história que possui características próprias, como se vê nessa passagem. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu uma sentada 7 horas de chumbo. Ele se projeta na obra mais do que os personagens que ali vivem. O narrador compara o cortiço a uma estrutura biológica, um organismo vivo que cresce e se desenvolve, aumentando suas forças e determinando o caráter de quem habita seu interior. Os heróis individuais são substituídos pela coletividade. O que pretende é a personificação do espaço. Um vasto grupo de tipos humanos está presente: lavadeiras, operários, capoeiras. Todos representam uma população marginal que sofre por um meio degradante. A obra realista aponta muito sobre a degradação, que os personagens são modificados por causa do sexo, gerando a traição do meio onde vivem, da ambição de guardar dinheiro e por causa da miséria adquirida. O narrador do livro está em terceira pessoa, ou onisciente, que tem conhecimento de tudo, principalmente do pensamento dos personagens. Ele tem um poder total, fazendo julgamentos e tentando comprovar as influências ao redor das pessoas retratadas. Outro ponto importante é o determinismo, que diz sobre o homem ser determinado pelo meio em que mora, pela raça, indicando certo preconceito de inferioridade, ou como o caso de Rita Baiana, a mestiça, de ser uma mulher leviana e pelo momento. A tropicalidade brasileira é um exemplo de determinismo por meio, modificando o comportamento das pessoas vindas de fora. Foi o que aconteceu com Jerônimo, um português trabalhador que, após se mudar para a estalagem no Brasil, sofre o abrasileiramento, passando a gostar de café e começando a ser preguiçoso. Paralelo aos personagens humanos, existem o cortiço e o sobrado de Miranda, representando a burguesia, e outro, o proletariado. A posição física entre eles representa a luta de classes e a busca por status social, por parte de João Romão. O cortiço é um amontoado de casas onde os pobres vivem. Este espaço representa a mistura de raças e a promiscuidade das classes baixas. Junto a eles estão a pedreira e a venda de João Romão.
A descrição que se faz do ambiente da narrativa mostra a ideia de que o espaço e as personagens estão se comunicando como se fossem apenas um. No Brasil, no século XIX, estava ocorrendo o processo de urbanização desorganizado. Várias pessoas nesta época estavam ficando desempregadas por ter seu trabalho substituído pelas máquinas, gerando gente em busca de uma moradia mais barata. É por este fato que ocorreu a criação dos primeiros cortiços e favelas brasileiras, que eram ambientes caóticos com moradias bagunçadas. Em resumo, a miséria fazia com que as pessoas fossem morar nestes espaços. Também ocorreu a imigração de portugueses nesta época, em busca de emprego. O tempo é trabalhado de maneira linear, com princípio, meio e desfecho. A relação do tempo com o desenvolvimento do cortiço e com o enriquecimento do seu dono. Na situação de capitalismo, o explorador vivia muito próximo ao explorado, daí o fato da estalagem estar junto aos pobres moradores. Dos personagens do livro, além do protagonista, os que chamam mais atenção são João Romão, dono do próprio cortiço, que utilizando da grande abundância de água a seu favor, explora as lavadeiras. Bertoleza, escrava e amante de João Romão, trabalha para ele como uma máquina e busca sua carta de alforria. Miranda, comerciante e principal opositor de João Romão, mora num sobrado aristocrata. Jerônimo, português cavouqueiro, representa a princípio a disciplina e o trabalho. Rita Baiana, mulata sensual e provocante, ela representa a típica mulher brasileira. Os personagens são muitas vezes tratados pelo recurso chamado zoomorfização, atribuindo características animalescas e instintivas. Existem 3 tipos de mulheres na obra: a mulher objeto, submissa e a que satisfaz os desejos sexuais, como Bertoleza, a mulher sujeito, que é representada por Leone, e a mulher que cuida de si própria e vai aonde quer, ou seja, Rita Baiana. A sexualidade é também bastante conceituada, sendo apontada como um dos aspectos que degradam as pessoas. Um exemplo é a mulher de Miranda, que o trai diversas vezes, ou de Jerônimo, atraído pela sexualidade e pelo desejo de Rita Baiana, muda totalmente seu comportamento. Pombinha é uma personagem que futuramente será influenciada por Leone, se transformando numa prostituta de luxo ou cocote, deixando para trás seu marido. A história conta inicialmente a saga de João Romão rumo ao enriquecimento. Para acumular dinheiro, ele explora os empregados e até rouba para conseguir seus objetivos. Em oposição a João Romão, surge a figura de Miranda, o comerciante bem estabelecido que cria uma disputa por uma braça de terra que deseja comprar para aumentar seu quintal. João Romão promove várias mudanças na estalagem e se aproxima da família de Miranda, e é quando Bertoleza se transforma em uma barreira entre ele e seu casamento. No final, temos todo o desenrolar do cortiço, sua criação, seu desenvolvimento e sua morte, para dar lugar à Vila João Romão com moradias mais sofisticadas. Em uma das últimas passagens do livro, ocorre novamente um incêndio ao cortiço. Após isso, ele é renovado e quem não se adapta vai para o Cabeça de Gato. Espero ter atendido às expectativas de vocês e ter esclarecido sobre este famoso enredo. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.